O maior risco hoje para quem investe em energia renovável no Brasil não é a falta de vento e nem a falta de sol, é ter recurso para gerar energia e não conseguir. Em 2025, o Brasil jogou fora cerca de 20% de toda a energia solar e eólica que poderia ter sido gerada. Isso não é um detalhe operacional. Isso custou, em 2025, para os agentes, para os geradores, aproximadamente 6,5 bilhões de reais. Durante muito tempo, o curtailment foi tratado como uma exceção, mas em 2025 ficou muito claro, ele é padrão. Em 16 dias do ano, o sistema elétrico brasileiro operou perigosamente, próximo do limite inferior de segurança. Não por falta de energia, mas por excesso. O sistema foi desenhado para um mundo que não existe mais. Curtailment não é só gerar menos energia, é menos receita, mais risco para financiamento, aumento do custo de capital, incerteza para investidores e pressão sobre tarifas. Quando o corte acontece, o prejuízo não aparece de uma vez. Ele se espalha ao longo de meses. O curtailment, para ele ser enxergado, ele precisa de dados confiáveis, auditoria precisa e uma visão preditiva. A Volt Robotics atua exatamente onde o curtailment deixa de ser ruído e passa a ser decisão estratégica. Nós unimos ciência de dados, inteligência artificial e um profundo conhecimento técnico e regulatório para transformar esses dados, muitos deles públicos, em sinais operacionais claros para a tomada de decisão. Desde 2021, a Volt vem apoiando importantes agentes do setor elétrico justamente nesse desafio setorial, no curtailment. Em um cenário marcado por volumes crescentes de dados, sistemas desconectados, decisões cada vez mais críticas, o nosso papel sempre foi o mesmo: organizar o excesso de informação, identificar o que de fato estava acontecendo no sistema e transformar dados dispersos em sinais claros para a decisão. Ao longo desses anos, apoiamos agentes com diagnósticos estratégicos em curtailment. A gente uniu uma visão técnica, regulatória e econômica para atender os impactos reais sobre a operação e sobre o resultado. Nós auditamos os dados de geração e da operação, identificamos inconsistências entre os dados das usinas, do operador do sistema e das medições reais, revelando a origem precisa das perdas. Desenvolvemos também modelos preditivos para antecipar as restrições, permitindo assim que decisões fossem tomadas antes do corte acontecer e não depois do prejuízo. Ajustamos também e validamos as curvas de produção, garantindo aderência entre as medições reais e o valor que aparece depois na apuração dos cortes. Foi assim que nós criamos estruturas contínuas de monitoramento, com acompanhamento diário de todos os dados que chegam no ONS, indicadores estratégicos e uma leitura integrada dos eventos de curtailment. E avançamos junto com o setor. Nós aplicamos machine learning sobre os dados operacionais, sobre os dados do SCADA e sobre todas as variáveis-chave para antecipar cenários que são cada vez mais completos. E não foi só criar a ferramenta, foi construir uma inteligência estratégica aplicada à operação. Ao longo desses 6 anos, uma coisa ficou clara: curtailment não é um evento isolado. Ele é um fenômeno estrutural que exige leitura sistêmica, dados confiáveis e decisões bem informadas. Empresas que lideram a transição energética não podem operar no escuro. Elas tomam decisões com base em dados, cenários e previsões. Há 6 anos, a Volt atua exatamente nesse ponto. No ponto em que o curtailment deixa de ser apenas um evento operacional e passa a exigir leitura sistêmica e decisão estratégica. Esse é o jogo da Volt: resolver equações complexas e de alto impacto, aquelas que atravessam engenharia, operação, mercado e regulação e que, se bem resolvidas, trazem benefícios para todo mundo. Há 6 anos, ajudamos o setor a enxergar sinais onde antes só havia ruídos. Acesse o nosso site voltrobotics.com.br.